gente vai acabar comentando amanhã. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse texto aqui do Pablo Hortelato, eu acho que é um claro indicativo que os ventos estão mudando de direção. Pelo menos a preocupação está batendo no coração do consórcio. Você vê, ó. É urgente entender razões do voto em Trump. Nos meios esclarecidos nos Estados Unidos e fora deles, e eu acho que isso daqui também se aplica ao Brasil, as elites educadas se perguntam como foi possível que, depois de tudo, Trump tenha sido eleito novamente. Coloca Bolsonaro elegível aí pra tu ver. Coloca Bolsonaro elegível aí pra tu ver. Como foi possível que, depois da invasão do Capitólio, das condenações judiciais, das declarações preconceituosas, o país tenha escolhido novamente? Coloca Bolsonaro aí pra tu ver. E não foi escolha hesitante. Se não houver surpresa, ele levará todos os estados pêndulo. E levou. Formou-se um abismo tão grande entre progressistas e conservadores que um fenômeno dessa magnitude, presente no país há quase 10 anos, no Brasil também, continua um enigma indecifrável para as elites educadas, igual no Brasil. Em vez de escutar a população e buscar entendê-la, abundam nos jornais e nos livros explicações condescendentes que sempre dizem de duas coisas ou uma. Ou, bem o povo é o enganado e iludido pelas fake news, pelos algoritmos das plataformas e pela genialidade dos estrategistas conservadores, é o que falam da direita no Brasil. Ou bem foi tomado pelo ressentimento e aderiu de peito aberto ao preconceito, à misoginia e tudo mais. Em outras palavras, os cidadãos são manipulados ou estão aderindo ao fascismo. É o mesmo papo utilizado no Brasil, inclusive pela Globo. Convido o leitor a deixar de lado essas explicações, ainda que por um momento, e escutar o que dizem os apoiadores de Trump a respeito de duas questões que os críticos consideram inaceitáveis. Como podem ter votado nele depois da invasão do Capitólio? Esse assunto foi bastante investigado e a resposta está em pesquisas relatadas em reportagens nos jornais. Quem o apoia acredita que a invasão não foi uma ressurreição armada insuflada por ele, mas um protesto e que houve excessos porque Trump não tem responsabilidade direta. Deixa Bolsonaro disputar 26 aí. Faz a mesma pergunta aí do dia 8. Como podem ter votado no candidato abertamente preconceituoso? Pesquisas mostram também que a imensa maioria dos republicanos não o considera preconceituoso e acredita que sua política de imigração é motivada por preocupações sinceras e não por questões de raça. Acredito também que as declarações mais controversas de Trump são apenas formas de falar ou brincadeiras que não deveriam ser levadas a sério, tipo Bolsonaro quando fala das arroba. Se supusermos ainda que, por um momento, que os apoiadores de Trump acreditam nisso de boa fé, a partir do que lhes parece ser boas razões, por que há tamanha disparidade entre o que o povo pensa e o que pensam os críticos? Porque os críticos não pensam. Na verdade, eles pensam, eles entendem, mas eles agem de má fé, são desonestos. A resposta é dupla. Em primeiro lugar, a perspectiva trumpista é bastante subrepresentada no debate público, seja porque a imprensa tem inclinação liberal, seja porque os editores consideram irresponsável dar voz a defensores de uma posição que julgam potencialmente antidemocrática. Igual no Brasil, todos os jornalistas são basicamente de extrema esquerda lulista. O resultado é que a opinião sustentada por metade da população está ausente do debate público ilustrado. Tá no YouTube, tá na rede social, é o que sobrou para nós. A segunda explicação é que, além da clivagem política entre liberais e conservadores, há um abismo social crescente decorrente do populismo de Trump. O trumpismo é construído sobre um antagonismo discursivo que opõe o povo comum a elites tidas como corrompidas. Kamala obteve 56% do voto de quem tem curso superior. Trump, 55% de quem não fez faculdade. Trump teve 63% do protestante, 58% do católico. Kamala, 71% dos ateus. Trump obteve 64% do voto rural. Kamala, quase 60% do voto urbano. São diferenças significativas, mas também não tão grandes. Apesar disso, são diferenças suficientemente verdadeiras para sustentar a imagem de que o trumpismo é o movimento da classe trabalhadora, de gente comum, de fé cristã, que vive no interior e se opõe à elite educada, progressista e arrogante das cidades grandes. O populismo tem o estranho poder de moldar o mundo a seu discurso. Quanto mais gente adere ao populismo e quanto mais as elites ilustradas o rejeitam, mais a separação que anuncia vai se tornando verdadeira.
A boa notícia é que o abismo social ainda não é tão grande. A marra é que vem se ampliando. Se deixarmos de lado as explicações simplistas de manipulação e fascismo, resta enfrentar a desconexão profunda entre as elites e o povo comum. Se as perspectivas mais simpáticas a Trump estiverem mais presentes no debate público, nos jornais e nas universidades, talvez fôssemos obrigados a admitir que algumas verdades, que consideramos evidentes, não são tão amplamente compartilhadas. O voto em Trump, antes de ser um mistério a decifrar ou um erro a corrigir, aponta para a necessidade urgente de construir pontes de entendimento que vão além do preconceito da condescendência. Diferente do Pablo Hortelado, que é um inquisidor, é um defensor ferrenho de censura nas redes, ele chama de regulamentação, que só lê os seus coleguinhas, a gente tá lendo o Pablo Hortelado, a gente tá lendo a Folha, a gente tá lendo o Estadão. Assim, não é pra se promover, não. É só falar assim, a gente realmente tá aqui, ó, vendo opiniões diversas. Escutamos